Oi, abençoados do Blessing Show! Está começando mais um programa, o seu talk show cristão aqui na Rede Super, onde a gente fala de empreendedorismo, arte, fé. E hoje eu estou recebendo aqui uma amiga super especial, ela que é estrategista digital, escritora, está vivendo um chamado fortíssimo que une família, fé, negócios. Com vocês, Jéssica Chamberlain. Oi, Prazer, amiga. oi. Tá certo o seu nome? Tá certinho. De onde é que vem esse nome? Vem de fora. Não sei se é dos Estados Unidos ali ou se é da parte da Inglaterra. Eu sei que veio imigrantes aqui pro Brasil e trouxe esse nome pra gente. Você nunca foi pesquisar a fundo pra ver? Nunca fui. É da parte do meu avô. E aí a família é bem grande lá, a gente nunca foi pesquisar. Uau. E aí, você é de Curitiba? Nascida e criada. Como é que teve irmãos? Como é que é a história? Eu tenho, né, meus pais, assim, eles são separados, então por parte de pai eu sou filha única e por parte de mãe a gente tem mais 3 irmãos. Somos em 4 ao total. Mas a separação foi você novinha? Como é que foi? Foi, eu tinha 2 anos mais ou menos na época. E aí você, com sua mãe, teve outra pessoa? Isso, nessa separação eu morei com meu pai, com a minha avó paterna, né? A vida toda, saí de lá só quando eu casei. E daí a minha mãe teve outros relacionamentos e aí teve os meus irmãos. E como é que foi? Seu lar era cristão? Como é que foi? Sim, minha família toda é evangélica, né? Nós somos... Desde berço? Desde berço. Tipo, é raro, assim, dá pra contar nos dedos quem não faz parte, né, da igreja. Então, assim, meu pai é músico, me ensinou a parte da música também. Você toca? Eu toco órgão. Não toco na igreja, né? Legal. Mas eu aprendi a tocar. E meu pai toca trombone. Porque você é da congregação, né? Isso, sou aí da lá congregação. é diferente a questão musical, né? A mulher, ela só pode tocar órgão? Só pode tocar órgão. Aqui no Brasil, né? Porque fora, como daí a gente não tem tantos membros, aí as mulheres podem tocar outros instrumentos, como flauta, violino, né? Essas coisas. E você cresceu na igreja? Sempre na igreja. Conheci meu marido na igreja. Olha, ele é músico também, não? Ele é músico também, que toca legal. sax. Que legal. É muito, essa parte musical da congregação é muito intensa, né? Sim, a gente é, digamos assim, a menina dos olhos da igreja, porque é realmente muito bonito, muito lindo. E amiga, me conta, como é que era o teu relacionamento com Deus, assim, nessa fase? Você foi crescendo nesse cenário aí familiar, quais foram os impactos aí dentro de você, né, no teu relacionamento com Deus, nessa tua questão familiar? Então, por eu sempre ter crescido, né, num lar cristão, eu sempre tive o hábito de orar, sempre tive o hábito de estar dentro da igreja, se a gente não tivesse, né, minha avó brigava muito, era aquele negócio, você tem que ir querendo ou não. Mas aí na adolescência eu vejo que é muito a questão de amizades e ambientes, né, graças a Deus eu tive muitas amizades dentro da igreja, né, então naquela fase difícil da adolescência, né, que todo mundo passa, eu estava ali dentro, participava de grupos de jovens, a gente fazia muitas viagens para conhecer outras igrejas, então foi um momento assim muito gostoso. Mas eu digo assim que o conhecer o íntimo de Deus faz pouco tempo que eu conheço. Uau. Tem isso, né? Quando a gente acaba nascendo num lar cristão, a nossa intimidade com Deus, ela vai sendo construída e às vezes as pessoas têm muitos pontos de interrogação, né? Isso. Acho que talvez aconteceu isso na sua adolescência, de realmente, né, entender por que tá ali o relacionamento. Você já tinha passado pela sua cabeça questão de sair da igreja em algum momento? Não, nunca pensei. Você nunca saiu da igreja? Nunca saí. Frequentei várias outras também, né, para conhecer. Na adolescência mesmo? Na adolescência, adulto também, né? Eu gosto de conhecer, né, novos ambientes, mas eu digo que a congregação é minha casa. Não consigo sair, né? Mas assim, nunca passou pela minha cabeça, assim, de, por exemplo, aqui não é bom. Porque por eu também viver num lar cristão, a gente viu muitos milagres, né? E eu já tinha lá enraizado dentro de mim que se já é ruim com Deus, imagina sem Ele. Sim. Né? Então nunca passou essa ideia, graças a Deus. E aí você
cresceu, você já, essa tua vocação para tua profissão, você foi contabilidade. Isso. Você formou em Na contabilidade. verdade, eu era uma pessoa sem identidade, essa é a verdade. Porque eu, né, com o passar dos anos, aprendendo, estudando muito, a gente descobre que o nosso maior trauma está ligado ao nosso propósito, né? E por causa desses traumas, a gente acaba não sabendo quem somos na nossa essência. Então, essa questão, principalmente de separação dos meus pais, me afetou muito. Então, eu tinha aquele medo de ser esquecida, medo de ser a última, né? Porque, né, infelizmente, eu ouvi muito: se nem a sua mãe te quis, por que que a gente vai te querer? Né? Só que hoje eu entendo que era uma forma de amor muito grande que minha avó tinha por mim, e ela morria de medo de eu sair da casa dela e ir morar com a minha mãe, então ela tinha que ter uma vilã, né? Então, mas enfim, hoje, infelizmente, ela não é mais viva, né? Ela faleceu depois que eu casei, mas eu honro a vida dela, agradeço por tudo que ela fez, né? E eu entendo que ela entregou o melhor que tinha. Mas isso me feriu muito. Então, eu era uma pessoa totalmente retraída, eu não falava, eu não abria a boca para falar. Por isso que me chamavam muito de curitibana, sabe? Aquela curitibana nata, paga para dar bom dia, era eu. Sim. E então, quando eu fui escolher uma profissão, eu escolhi com base nisso. Qual é a profissão que eu não vou precisar ter contatos com outras pessoas? Porque até então todo mundo falava para mim: você não gosta de gente, você não gosta de falar. Então, eu escolhi a contabilidade, gente, mas não sei só por isso, porque não tem explicação. Trabalhei 8 anos nessa área. Você se formou. Me formei, trabalhei. E eu achava até então que a vida era isso, até que veio a pandemia. Deixa eu te perguntar, você falou da sua mãe, né? Depois, a sua avó faleceu depois que você casou? 1 ano depois que eu casei. E aí, antes disso, nesse teu processo de juventude, como é que era o relacionamento? Era Assim? uma revolta muito grande com minha mãe. Muito grande. Assim, eu lembro que ela, acho que eu tava ali com uns 15 anos, talvez, mais ou menos, 14, não lembro bem ao certo. Ela casou com meu padrasto, né, que é o atual marido dela. E eu não fui no casamento dela, né? E assim, é engraçado porque ela nunca me perguntou por que eu não fui no casamento dela. Mas eu não fui muito por causa da minha avó. Que ela falava assim: pra que você vai lá? Né? Tua mãe nunca te quis. O que você vai fazer lá? E eu entendo que era um momento muito especial para minha mãe, né? Afinal, ela estava ali construindo algo que ela sempre quis, que era a família. Né? Infelizmente, teve ali alguns tropeços, algumas decisões erradas que ela acabou tomando, mas ela estava fazendo com que a vida dela tomasse rumo novamente e juntar os filhos, né? E eu não estive lá naquele momento, né? Por muita influência da minha avó também, e aquela revolta de adolescente. Quantos anos você tinha? Acho que uns 14 ou 15 anos, mais ou menos. Bem na fase. Daí eu falei: quer saber? Minha avó tá certa, eu não vou lá, o que eu vou ficar fazendo lá? Tanto que daí eu fui trabalhar, eu trabalhava como menor aprendiz na época, e nos sábados a gente fazia curso do CIEE, né? Ficava o dia todo lá fazendo curso. Daí eu falei: eu vou pro curso, eu nem vou pro casamento da minha mãe. E isso, mas você falava com ela? Eu conversava, eu não tinha uma intimidade, tinha relacionamento. Eu ia assim, final de semana, ficava um dia, daí ficava 3, 4 meses sem ver ela. E era assim nosso relacionamento, bem difícil. E você casou, quando foi que você virou essa chave, assim, com ela? Como é que é o relacionamento hoje? Então, quando eu casei, né, o meu marido, ele também forçava essa aproximação, que ele falava que era importante. Mas assim, a gente nunca brigou, né, nada. Só tinha, assim, esse distanciamento. Eu sabia que ela era minha mãe, mas eu não tinha um sentimento de mãe, entendeu? E aí, quando daí a minha filha nasceu, né? Eu tenho 2 filhas. Uma vai fazer 8 anos semana que vem e a outra vai fazer 6. Manda um beijo. Um beijo. Isa e Alice. E quando a minha primeira filha nasceu, assim, cara, minha mãe foi tudo pra mim, assim, sabe, naquele momento. Ela cuidou de mim,
Ela fez coisas, na verdade, que eu não imaginava que ela faria, sabe? Então, a gente começou a se aproximar um pouco mais, né? Então, eu comecei a ir mais na casa dela, né, e tal. Só que teve um momento, né, já tinha 2 filhas, e era um almoço de domingo, nós conversamos, eu falei assim, ai, mãe, a verdade é que eu não me sinto pertencente à nossa família. Aí ela falou, como assim não? Aí ela começou a perguntar para todos os meus irmãos, você se sente pertencente à família? Você se sente? Daí ela falou, mas que você sente? Eu falei, eu não sei, mãe, é como se eu fosse, tipo, sei lá, na casa de uma tia, né, de um primo que você conhece, mas você não tem intimidade, né, pra estar ali. Você já tinha quantos anos aí? Ah, eu já devia ter uns 26, 27 anos, né? Hoje eu tô com 31. Aí, enfim, passou, minha mãe escreveu um livro em 2022, se eu não me engano. E eu fui a primeira pessoa que li o livro dela, né? Porque por causa do meu trabalho, eu trabalho, né, também com a parte de designer gráfico. E eu fiz a diagramação do livro dela, ajudei com a capa, né? Então eu trabalhei bastante nesse projeto. E quando eu li o livro dela, ali foi a nossa cura, sabe? Foi muito lindo, foi um momento assim que eu falei, cara, agora eu entendi tudo que a minha mãe fez, não? Aquelas histórias que minha avó contava, na verdade, não era daquele jeito. E tudo começou a fazer mais sentido. E naquele momento eu falei assim, mãe, agora eu tenho uma mãe de verdade. Então eu falo que eu tenho mãe aí uns 2, 3 anos, mais ou menos. Que eu sei que eu ativei, no caso, a minha identidade de filha. E se a gente tem dificuldade de ter identidade de filho, por isso que eu falei que eu não sentia pertencente, como que eu vou ter intimidade com Deus? Se eu tenho que ser filha de Deus também. Exato. Entende? Isso acontece muito, né? Sempre tem os dois lados, né? Tem aquilo que você passou, mas também para ela deve ter sido Foi muito difícil. Como é que é o nome desse livro que ela... O nome do livro é Sobre Não Desistir. É assim? Sobre não desistir? Muito bem, vamos colocar aqui na tela. Sim. E isso é muito importante, né? Muitas pessoas que têm realmente esse problema de relacionamento com Deus, tem questões familiares e às vezes não são tão profundas assim, mas às vezes algo que você viveu e esse bloqueio vem durante a vida adulta e a pessoa não sabe, né? Exato. De onde que vem e às vezes está por alguma coisa que aconteceu ali em relação ao pai e à mãe, né? Principalmente pai e mãe, principalmente. E na faculdade, então, você foi para a faculdade? Fui para a faculdade. De contabilidade. Contabilidade. Conseguiu se formar? Me formei. Na força de Deus. Na força de Deus. E daí, né, até é interessante eu contar que vai fazer parte aqui no finalzinho da história. Lá na faculdade, contabilidade mexe muito com leis, né? Então nós temos muitas aulas de direito. E uma das minhas professoras foi uma pessoa que hoje faz parte muito forte assim, na minha vida. Ela me deu aula de direito. Mas veja só que interessante, que eu acho muito importante falar essa história. Eu fazia faculdade em Araucária, né? E eu morava em Curitiba. E eu trabalhava lá perto da Ópera de Arame. Então era muito contramão para mim. E eu decidi sair daquela faculdade de Araucária e vir para uma faculdade aqui em Curitiba. Aí, nesse momento, eu também mudei de trabalho e vim trabalhar ali no Água Verde. E quando eu falei, vou procurar uma faculdade próxima do meu trabalho, e achei essa, era uma faculdade pequenininha, que dava até para eu ir a pé, e fui ali. Só que eu estudei 1 ano só ali. E depois eu fui para o Dom Bosco. Quando eu cheguei ali naquela faculdade, que eu estudei 1 ano só, foi quando eu tive aula com essa professora de direito. E é interessante que eu descobri ano passado que não era para ela dar aula ali, que foi o chefe dela, que ela trabalhava no escritório de advocacia, o chefe dela foi chamado para dar aula, só que ele falou que não queria, e perguntou, fulano, você não quer ir lá dar aula no meu lugar? E ela nunca tinha dado aula, e foi a única turma que ela deu aula, foi para minha. Olha... Se for Deus, não sei o que é, né? Não é destino, gente, é Deus. Com certeza. Aí ali eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais, ela foi embora para os Estados Unidos, escreveu um livro, e na pandemia ela veio, voltou, divulgou que estava com esse livro, eu comprei. Se chama Entre Leões. E ele Como é o nome dela? Michele Gontijo. Michele Gontijo. Michele Gontijo. Que tem a ver com a sua história que a gente agora que vai contar, acho que no próximo bloco, exatamente, mas dá um spoiler.
E daí aí quando eu compro esse livro, leio, fico extremamente impactada, porque é um livro que tem uma unção muito poderosa. Na época eu ainda não tinha essa intimidade, esse relacionamento tão grande com Deus, estava construindo. E então foi um livro muito impactante para mim. Na hora que eu terminei de ler, eu chorei horrores, assim. Vale muito a pena ler, sabe? Porque é como que vai ser o nosso futuro se nós, hoje, não fizermos o papel que a gente precisa fazer. Uau, Entendeu? Então, maravilhoso. bem, Diz bem de forte. novo o nome? Entre Leões. Entre Leões. Vamos deixar aqui embaixo. Maravilhoso. Isso. Aí, depois de anos, nós nos conectamos de novo e daí mais pra frente nós vamos falar sobre ela. Mas é importante dar esse gancho aqui. Ó, a gente vai falar disso no próximo bloco, mas eu quero saber, você atuou esses 8 anos quando você fazia faculdade, o seu trabalho não era na área de contabilidade, ou era? Já era? Já iniciei, eu trabalhava no comércio, né, antes, daí comecei a faculdade e já comecei a atuar na área contábil. Então, desde o início da faculdade, eu trabalhei na contabilidade. Maravilhoso. E aí, qual era o seu sentimento lá na contabilidade? Eu iria fazer aquilo pro resto da minha vida. É mesmo? Não era ruim, entende? Porque aquele gostava. negócio, eu não sabia quem eu era. Então, é igual aquele filme do Alice da País das Maravilhas, né? Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. É isso. Então, eu não sabia quem eu era, eu não entendi de propósito, não entendi de nada. Gente, eu vou falar que propósito, eu nunca ouvi falar assim, dessa forma, você tem que viver o seu propósito. A gente sabe que existe um propósito de Deus para cada um de nós, mas como que eu vivo isso? E nem me perturbava essa questão, sabe? Pra ti tava bom ali. Tava tranquilo. E eu falava, gente, eu me vejo fazendo isso daqui a vida toda. Por quê? Aos padrões brasileiros, eu tinha um bom trabalho. Né? Então, eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, tinha férias final do ano, tinha férias na metade do ano, tinha um salário que era, digamos, um pouquinho acima da média da maioria das pessoas. Então, por que eu vou reclamar? Tava tudo bem. Até que aconteceu algo. Veio a pandemia. Veio a pandemia? Meu Deus. Ó, então, gente, fica aí que no próximo bloco a Jéssica vai contar o que aconteceu. Hoje ela é empreendedora, estrategista digital, muitas coisas. Ó, ela saiu disso, como que ela saiu disso para viver tava numa vida ali tranquila, sem entender a identidade dela. E hoje ela vive um chamado. Fica aí, então, que a gente volta já com Blessing Show. Fica aí para você saber o que aconteceu na história da Jéssica. A gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigada pela sua audiência aqui. Um beijo para vocês que nos acompanham, o pessoal que eu tenho encontrado na rua, que está dizendo que está na audiência aqui do Blessing Show. Um abraço para você, muito obrigada pela sua audiência. E eu quero falar para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube da Rede Super, tá aqui. Lá você vai encontrar todos os programas do Blessing Show para você rever e outros programas aí da nossa grade da Rede Super. Segue a gente também lá no Instagram, Blessing Show, a Rede Super, para você acompanhar em primeira mão o que está acontecendo. Vamos voltar com a Jéssica. Amiga, então, você estava lá tranquila na contabilidade? Tava. Sem entender quem você era, achando que estava tudo certo ali. Como é que foi essa virada de chave? Essa virada começou, na verdade, com muito estresse, sobrecarga, né? Por causa que a gente já estava vivendo um mundo difícil, um tempo que a gente nunca imaginou, sonhou passar, né? E a contabilidade era um serviço essencial, eu não poderia fazer home office, eu tinha que trabalhar lá, né? Então, todo dia eu saía para trabalhar. As escolinhas estavam fechadas, então não tinha, às vezes, com quem deixar minhas filhas. Nossa. Foi um período, assim, muito difícil. Eu tava muito estressada, meu trabalho tava difícil. Ai, só de lembrar parece que já dá uma aceleração no coração. E por que você tinha que ir presencial? Porque o local onde eu trabalhava não disponibilizou home office. A gente tinha que estar lá presencialmente. Era uma empresa grande, pequena? Era uma empresa pequena, não era uma empresa grande, não. A gente era, acho que talvez uns 20
funcionários, assim. Talvez não não teve a visão, assim, né, de achar... Porque daria certo na sua visão? Então, nessa época eu trabalhava no financeiro, né? Então, porque a contabilidade nós podemos trabalhar em várias áreas. Então, um tempo antes eu estava no RH, daí eu fui transferida para essa área do financeiro. Então, a gente tinha que fazer pagamento, tudo mais. Então, eu também não sei como que seria, né, trabalhando no home office. Mas eu acredito que quando a gente quer, dá um jeito, né? Era dinheiro físico. Não, era tudo pro banco, né? Ah, Era aplicativo. Entendi. Sim, aí... Aí eu tava lá trabalhando, extremamente estressada. E quando você não tá bem em uma área da sua vida, tudo vai refletir em tudo, né? Então, o meu casamento estava ruim, eu não tinha paciência com as minhas filhas, né? Minha filha menorzinha tava ali para completar 1 ano. Então, e daí aquele negócio do isolamento, não pode sair de casa, tem que ficar ali. Aí meu marido é cabeleireiro, então era aquele negócio, hora pode abrir, hora pode fechar, agora pode trabalhar, agora não pode, né? Então a gente viveu assim um período muito difícil, então eu não estava conseguindo lidar com isso, e é importante também eu falar aqui para vocês, que nessa época da minha 2ª gestação, eu tive depressão pós-parto. Então, eu estava me recuperando aos poucos desse período, que foi muito difícil. Então, assim, era muito recente. E todas essas coisas estavam acontecendo, eu estava realmente pirando, surtando. E eu nunca vou esquecer, no dia 7 de setembro de 2020, eu estava dormindo, era meia-noite, meu marido chega, me acorda e fala assim, você quer mudar de vida? Eu falei, do que você tá falando? Não, só me responde, você quer mudar de vida? Aí eu falei, amanhã a gente conversa, deixa eu dormir. No outro dia, a gente tava tomando café da manhã e ele me fala, comprei um curso pra você. Olha. Aí eu falei, curso de quê? Não sei, é da internet. Você vai estudar, pode pedir a conta do teu trabalho e você vai trabalhar em casa. Daí eu falei, beleza, eu vou trabalhar o quê? Não sei, é com a internet. Aí eu falo, eu não sei quem foi mais doido, se foi ele que comprou algo que nem ele sabia para outra pessoa estudar, ou se fui eu que aceitei, comprei a ideia dele e falei, beleza. Eu falei, pior do que tá, não vai ficar. Olha, muito... Como é o nome dele? É Gênison. Manda um beijo pra ele. Beijo, meu bem. Obrigado por tudo. Ah, arrasou. É isso aí. É sobre isso. Exato. E aí? Aí, gente, eu comprei, ele, né, comprou esse curso de um cara que ele é muito falado hoje na internet, que é o Pablo Marçal, né? Na época ele não era tão conhecido como ele é hoje. Só que eu fiz exatamente tudo que o cara falou. Então, assim, eu falo, você pode até questionar os métodos do cara, mas não os resultados. Exato. E tudo que ele falava que tinha que fazer, eu fazia. E eu consegui me libertar da depressão por causa desse curso. Uau! Por quê? Hoje, né, estudando, e principalmente eu tenho hoje clientes que são psiquiatras, nutricionistas, né? E a depressão, gente, são hormônios desregulados dentro do nosso organismo, né? Então, quando você começa a fazer exercício, se alimentar melhor e fazer coisas diferentes, automaticamente o teu organismo vai trabalhar para que esse estado de depressão saia de você. Então, às vezes, lógico, eu não estou aqui generalizando, julgando, porque existem níveis de depressão. O meu não era tão fundo, né? Não era tão profundo. Então, eu nunca tomei remédio antidepressivo. E acordando 4h30 da manhã, tomando banho gelado, tirando o açúcar e praticando atividade física. Com o passar do tempo, eu senti que aquela dor que eu sentia, aquele vazio, né, aquela tristeza profunda eu já não sentia mais. Então ali começou a nossa cura. E daí eu comecei a estudar, né, gente, eu era uma analfabeta digital, eu não tinha rede social, eu nem sabia que existia esse mundo, né, do digital. Então eu comecei a estudar, gostei ali do tráfego pago, a questão do social media, né, criei alguns sites também naquela época, mas não era ainda, eu era muito inexperiente, eu nunca tinha empreendido na minha vida. Aí pedi a conta, né, do trabalho. Assim, do nada, cheguei e falei, ó, trabalho 30 dias, me dá o aviso e boa.
Então, eu fiquei em casa ali de setembro até dezembro, sem trabalhar, só estudando. Uau. E em janeiro, eu fiquei desesperada. Falei, o que que eu fiz da minha vida? Eu fiz errado. Falei, eu não deveria ter largado o emprego, pelo menos eu tinha uma renda ali. Eu comecei a surtar. Eu falei, não, mas eu queimei as pontes, eu não vou voltar mais. Eu falei, eu sei que lá tava ruim, né? E aqui, do jeito que eu tô, não tá tão ruim como tava. E tua mentalidade já tava outra. Ixi, já tinha feito expansão de mente já, né? Muito Ali eu já bom. tinha... Eu fui viajar, fiz minha primeira viagem sozinha, que eu fui para São Paulo, né? Que eu fui lá na plataforma do Pablo. Uhum. E eu comecei a me conectar com novas pessoas, fazer novas amizades, né? Então, era outro mundo já. Já mudou, assim. Questão de 4 meses já mudou completamente a minha vida. Mas eu precisava de dinheiro, né? Uhum. Aí... E o teu marido falou assim, vai que eu banco por enquanto. Porque daí em setembro de 2020 já começou a melhorar um pouco as coisas da pandemia, né? Então já diminuía um pouco as restrições. Depois que voltou um pouco mais forte, né? Ali 2021. Mas eu lembro que ali pro final do ano de 2020 ele já conseguiu trabalhar mais, sabe? Então ele bancou a casa, bancou as despesas. A gente também, né, tinha nossas reservas e seguimos o caminho. E quando foi 2021, eu comecei a empreender no ramo contábil. Eu falei, eu vou fazer. Eu falei, esse negócio do marketing aí, eu ainda não tenho experiência, né? Então, eu vou empreender no que eu já domino. Então, eu comecei a ir em escritório de contabilidade e oferecer o meu serviço. Só que como uma prestadora de serviço e trabalhando em casa. Então, eu consegui fazer parcerias com alguns escritórios e trabalhei com eles aí 1 ano e meio, mais ou menos. Uau. Aí, com vários escritórios? 2. Com sim. 2 escritórios, porque como a minha área contábil não dá para pegar muito. É muito trabalho para fazer, Imagino. muito trabalho. E eu levava as duas coisas, né? Porque daí em janeiro eu comecei a empreender na área contábil e em março eu peguei meu primeiro cliente de marketing. Né? Então, aí depois do primeiro veio o segundo, aí veio o terceiro. Eu falei, quando o marketing começar a suprir o meu salário da contabilidade, aí eu largo de vez a contabilidade. Então, eu fui levando os dois aí por uns 2 anos quase. Foi sofrido. Né? A gente vê hoje, né? Fala, às vezes você teve sorte, gente, não é. Cara, eu trabalhava até 3, 4 horas da manhã, sábado, domingo. E tinha gente que falava, gente, mas será que vale a pena? Eu falei, eu não sei, mas eu tenho que fazer. Eu falei, se eu não fizer, não tem como saber se vai Tem as valer a pessoas, né, Jéssica, que ao invés de somar, incentivar, querem plantar dúvidas, né? A sementinha do mal ali. A sementinha do mal ali. Tinha gente desse tipo. Demais, é o que mais tem, na verdade. Eu vejo quando a gente tá começando, tá empreendendo, é difícil ter aquela pessoa que vai falar assim, ó, que legal, vai lá, te apoia. É raro, é só quem já passou pelo caminho, na verdade, que vai te apoiar. Né? Só que quando você tá começando, geralmente você não tem essas amizades de quem já passou o caminho, né? Porque você vai estar construindo essas novas amizades. Então, o teu ciclo ali de pessoas não entende. Então, para eles é um absurdo o que você tá fazendo, porque até então você era igual a eles. Você trabalhava de segunda a sexta, você tinha sábado e domingo de folga, você tinha uma certeza de ter um salário no final do mês. Então, fazer essa loucura que eu fiz, que na cabeça deles foi uma loucura, não valia a pena. Tem muito disso mesmo. O pessoal, para empreender, você tem que ter uma mentalidade diferenciada. Né? Total. E entender que nem todo mundo tá apto e quer fazer, né? Prefere ficar ali na comodidade, vivendo assim. Mas, enfim, cada um tem o que merece. Né? Cada um tem a vida que merece. Tem a vida que merece. E aí, depois disso, você ficou no escritório fazendo esses trabalhos e depois? E daí, em 2022, eu tinha que daí decidir, porque já estava com uma carteira de clientes legal da parte do marketing, e falei, agora ou é tudo ou é nada, né? Para mim, estava confortável, na verdade, ficar na contabilidade, porque é uma área que eu já tinha, né, domínio. Eu falei, não, mas cara, meu marido fez tudo aquilo. Graças a isso, eu consegui melhorar a questão da depressão e tudo mais. Eu falei, então, acho que não vale a pena mais ficar na contabilidade. Me despedi, agradeci, honrei eles que estavam ali no momento que eu mais precisava também.
e segui daí 100% focada na contabilidade, e ali eu comecei a me aprofundar mais, né? No marketing. No marketing. Então, hoje minha área de atuação principal é tráfego pago e estratégias para você vender mais através do digital usando tráfego pago. Aí você tem uma agência. Aí eu tenho uma agência. Qual é que é o nome? O nome da minha agência está ligado à minha maior dor. O que acontece? Lá na minha infância eu comentei, né, no bloco passado, que eu tinha muito medo de ser esquecida. E era um medo, gente, muito grande. Eu comecei, isso eu refleti em tudo. Então, na escola, eu sempre sentava nas primeiras cadeiras. Na faculdade, eu comecei com 16 anos, eu era a mais nova, então a primeira a entrar na faculdade. Na minha família, eu fui uma das primeiras a fazer faculdade também. No meu trabalho, assim, se eles fossem fazer assim, manutenção nos computadores, o meu tinha que ser o primeiro, eu tinha excelentes histórias para falar por que tinha que ser o primeiro meu, entendeu? Mas lá no fundo, hoje eu sei que é porque eu tinha essa necessidade de ser a primeira. Porque ninguém esquece quem é o primeiro. Você não vai lembrar quem ficou em segundo, terceiro lugar nas Olimpíadas, mas você lembra quem é o primeiro, entende? Então, eu tinha isso muito forte comigo, só que eu não entendia, e isso me gerava frustração, eu brigava com meu marido, eu brigava com os meus familiares, quando eu não sentia que eu estava sendo a primeira opção para eles, né? E em um desses treinamentos de desenvolvimento pessoal, veio isso muito forte para mim, e eu entendi com o que eu trabalho. Qual que é a frase principal do marketing? Quem não é visto, não é lembrado. Qual que é a minha maior dor? Ser lembrado. Aí veio o nome da minha agência. E lembrei, aonde a sua empresa jamais será esquecida. Olha! E lembrei? E lembrei, é o nome da minha agência. Muito bom. Tem Instagram? Tem o meu, né, na verdade. Porque, tem o seu. Porque, assim, essa é uma também das coisas que eu prego, né? As nossas empresas grandes, você pode ver que as que estão mais desenvolvidas são as que o dono bota a cara. Então, vamos ver, assim, por exemplo, a Van. O dono da Van tá lá botando a cara. Ou da CIMED, o dono tá lá botando a cara, né? Então, isso é a humanização de uma marca. Sim. Então, eu sou o rosto da minha agência, então só tenho o meu mesmo, que é a Jessie do conteúdo, meu Instagram. Vai estar aqui. Maravilhoso. E aí o seu foco é em tráfego pago? Isso, tráfego pago, estratégias digitais, de tudo que a pessoa precisar fazer, né? Então, precisa de site, vamos fazer um lançamento, um curso online, tudo a gente faz. Muito bom. E o livro? Qual os dos? livros, né? Como é que eu falo que aqui, gente, não tem miséria. Quando Deus deu unção, veio vários. Maravilhoso. Então, em 2022, essa Michele, que foi a minha professora de Direito lá da faculdade, entra em contato comigo e fala, tô te acompanhando nas redes sociais, tô vendo que você trabalha com tráfego, eu preciso de ajuda no marketing, porque eu abri uma editora, né? Então, o pai dela escreveu mais de 50 livros enquanto era vivo e ela precisava publicar esses livros. E eu fui trabalhar junto com ela. Foi um momento lindo. Ali, gente, eu comecei a entender mais a palavra. A gente começou a fazer estudos bíblicos, porque ela, com a mãe dela, são pastoras. Então, começamos a nos reunir, né? Além do nosso trabalho. Eu falei, gente, Michele, as pessoas têm que te conhecer, têm que ouvir sua voz. Eu falei, vamos fazer um encontro de mulheres? Então, não é um encontro de religião, porque cada um tem a sua religião, né? Que nem eu tenho a minha, inclusive teve mulheres que participam que nem frequentam igreja nenhuma, mas estão ali para ouvir a palavra, para ter um momento de oração, um tempo com Deus. E ela tá aqui no Brasil? Tá, hoje ela mora aqui. Aí esse estudo acontece ainda? Acontece aqui, A gente faz assim a cada 2, 3 meses, mais ou menos. E é aberto ou fechado? É aberto, né? Quem quiser pode falar com a gente. Inclusive, esse nosso grupo, a gente, em alguns momentos, nós fomos em casas de mulheres usuárias de droga, né? Que estão se recuperando. A gente vai lá, faz doações, leva a palavra de Deus. Então, é algo que a gente está crescendo, está expandindo e não está olhando só no nosso umbigo, sabe? Sim. Então, é muito bonito isso que está acontecendo. Como é que é o nome do projeto? Não temos nome, acredita? Não temos nome. E daí, ali, ela nos ensinou, por exemplo, a questão de fazer um jejum,
né, com propósito, a gente orar de uma forma mais intencional. Então aconteceram coisas assim, a gente realmente começou a viver o sobrenatural de Deus depois desse período, sabe? Isso. E ali, depois de tantas coisas que a gente fez, ela fez o convite. Vamos escrever um livro? Aí algumas aceitaram, toparam a ideia, outras falaram que não, né, que ainda não estavam tão confortáveis assim, e saiu então agora o nosso livro, que é esse aqui, Olha. que é Quando Deus Te Encontra, Muda o Seu Destino. Inclusive esse é seu, Mari. Ai, muito obrigada! Quando Deus te... Olha, gente, Esse que livro é muito lindo, ele conta maravilhoso. testemunhos. Somos 6 mulheres que escrevemos esse livro. Aí deixei marcadinho o Ah, meu. olha aqui, ó. Olha que maravilhoso. Deixa eu tirar aqui. Eu falo sobre propósito, que é onde eu descobri o propósito realmente da minha vida. Foi quando eu entendi minha identidade. Comecei a curar minhas feridas, porque não tem como você curar se você ainda não está curado. Então, eu tive que passar por esse período de cura, restauração, né, da minha família, com a minha mãe, nosso relacionamento, ter essa intimidade com Deus, entender o que Ele quer da gente. Então, é um testemunho muito bonito que está aí. E, entre outros, né? Teve uma pessoa aí que foi muito tentada com a morte também, relacionada à depressão. Uau. Tem parte de oração, fala sobre o ego também. Então, é bem bonito, muito bonito esse livro. É maravilhoso, assim, tá tendo muitos livros assim, né, de coautoria, e é sobre isso, é sobre mostrar aquilo que Deus faz na nossa vida, né, em diferentes áreas. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Quem quiser adquirir, pode adquirir por nós, né, que somos as escritoras, ou pela própria editora Seeds também, que vai estar lá para vender para eles. Seeds. Aí manda mensagem para você no Pode mandar no direct, né? direct. Vamos sortear um livro pro Vamos, povo? trouxe um aqui também, ó. Olha, ó, muito bom. Gente, olha aqui. Você vai poder ganhar esse livro, conhecer essas histórias, né? Ser inspirado e tocado pelo Senhor, aquilo que Deus faz. Quando Deus te encontra, muda seu destino. É verdade. Muito bom. Ó, você que tá assistindo, talvez já vai estar o sorteio, já vai ter acontecido, né? Mas vai lá, manda mensagem no Insta da Jéssica, que a gente dá de repente um desconto, né, Jéssica? Alguma coisa assim. Isso. E a gente vai colocar lá no Instagram do Blessing Show. Maravilhoso, vamos sortear lá. Vamos sortear. Muito obrigada. Isso aí, gente, ó. Contou sua história, não deu tempo de contar tudo, né, amiga? Pois é. Porque é muita coisa. Mas rapidinho, só para Fala. finalizar, mês que vem tá saindo mais um livro meu. Mais um livro seu. Esse livro se chama A Geração que Está Matando Mães. Uau. Aqui eu falo sobre a superação da minha depressão na maternidade, mas principalmente para as mulheres ativarem a identidade delas na maternidade. Muito bom. Porque, inclusive, essa é a frase final do meu livro que eu falo. As mulheres, elas têm o poder de formar a próxima geração. Só que, no momento que nós estamos vivendo hoje, isso está acabando. E é um olhar muito espiritual que eu estou trazendo esse livro. Fala sobre aborto, fala sobre muitas coisas, assim, bem fortes. Porque o aborto foi uma coisa que passou pela minha cabeça várias vezes em fazer. E isso, gente, é o mundo espiritual, essa batalha espiritual, que se a gente não tá com os nossos olhos abertos, a gente não consegue entender e acha que, é estresse, é o mundo, mas não é. Não, é muito espiritual. É um livro bem forte. Fala na volta mais um pouquinho sobre o livro. Ó, não acabou, tá, gente? A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente vai ter aqui um bate-bola ainda com a Jéssica. Você vai estar preparada? Bora! Perguntas aí pra gente. Vocês sabem, vocês que assistem o Blessing Show já conhecem as perguntas. Ela vai falar um pouquinho mais desse livro novo, quando que vai ser lançado. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente nesse sabadão à tarde. Espero que
a história aqui da Jéssica esteja inspirando você, eu tenho certeza que sim. E eu quero, gente, falar dos nossos parceiros, né, nossos patrocinadores aqui do Blessing Show. Bruno Macário, que cuida do meu cabelo, maravilhoso, sempre com atendimento impecável. Se você não conhece, vou deixar aqui o Instagram dele para você ir lá. Tem 10% de desconto para você ficar maravilhosa. Ou dá para sua esposa, sua mãe, sua filha. Presenteia lá, um ótimo atendimento. Do ladinho ali do Shopping Paládio, ele vai atender você com muito carinho, de uma forma muito especial. Gislaine Santana, minha maquiadora maravilhosa, hoje foi ela. Sempre arrasa, 15 anos, casamento, vai na sua casa para deixar você maravilhosa e a sua esposa, sua filha, você sabe aí, né? O que mais? Pãozinho da hora aqui com a gente. Amiga, conhece Pãozinho da Hora? Adoro! Olha! Sempre vou lá. Ó, tá vendo? Muito bom. Bom, não é? Maravilhoso. Agora a gente só tá olhando aqui, ó, mas já já a gente também vai se deliciar. Pãozinho da Hora sempre com a gente, várias unidades em Curitiba. E é um prazer ter aqui. Dá um toque especial, né, amiga, aqui o café? Total. Maravilhoso. Entre lá nas redes sociais do Pãozinho da Hora. Fala que viu no Blessing Show também, vê se eles arrumam aí alguma coisa, um desconto para você. São maravilhosos em toda a cidade de Curitiba. Vamos voltar agora, amiga? Vamos. Tava falando do seu livro. Sim. Livro de autoria total sua? Total minha, assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho capacidade para escrever isso. Então, foi realmente Deus que me deu um entendimento muito grande, assim, sobre a seguinte questão. Sempre quando teve alguém que nasceu para salvar uma geração, para libertar, houve um atentado muito grande contra as crianças. Então a gente vê lá em Moisés, quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Matou lá as crianças. Quando Jesus nasceu, matou as crianças. Hoje em dia, você acha que, a Bíblia diz, né? Haverá pessoas que farão obras maiores do que Jesus fez. Ainda não teve pessoas que fizeram obras maiores que Jesus, pelo menos que a gente saiba, né? Mas tudo que está na Bíblia vai se cumprir. E o inimigo sabe disso. Então ele não quer que se cumpra. Por isso que nessa geração que nós estamos vivendo, está tendo um atentado tão grande contra as mulheres, principalmente. Porque eles não podem sair uma lei aí para matar tudo as crianças. Né? A gente já, graças a Deus, vivemos uma sociedade mais avançada culturalmente, mas pode dizer que filho é difícil, é um atraso de vida, você primeiro precisa focar na sua carreira, deixe filho para depois, né, já tem tanta criança aí no mundo, em orfanato daí, né, não coloque mais filhos no mundo, esse mundo já está perdido. Essas são algumas das outras narrativas muito mais pesadas que existem, né, e eu trago esse conhecimento, esse entendimento que foi Deus que me deu através desse livro. Então, é um livro que é para realmente impactar uma geração e as mulheres entenderem qual é a real identidade delas na maternidade. Uau, maravilhoso. E quando que sai o livro? Então, o primeiro lançamento, vou fazer vários lançamentos desse, né? Porque meu filhinho vai ser em junho, dia 28 de junho. Eu tenho um treinamento presencial que eu dou aqui em Curitiba, onde eu ensino empreendedores a fazer seus próprios anúncios. E ali eu vou dar a primeira oportunidade, né? Vou falar sobre esse livro para quem estiver presencialmente ali comigo. Uau! Talvez quando você tá vendo esse programa já vai estar pertinho. Dá para o pessoal ir lá também, né? Como é que faz para achar o... É só entrar no meu Instagram, vai ter lá o site, no link da minha bio, falando sobre esse treinamento, e você fala, Jéssica, mas eu não quero participar do treinamento, eu quero o livro, né? Então me manda um direct que eu vou passar certinho o endereço do local, e você pode ir na parte da tarde, que é onde eu vou estar falando sobre esse livro. Muito bom, maravilhoso. Que bênção, muito bom, muito bom. Vamos agora falar aqui pro nosso bate-bola. Vamos. Que não acho que não vai ser muito bate-bola, porque é profundas perguntas aqui hoje, Jéssica. Uma palavra que te define hoje. Hoje é obediência. Uau, muito bom. O medo que você venceu. O medo de ser esquecida. Uau. É uma batalha interna, gente, todo dia Deus me prova.
Muito bom, muito bom. Um milagre que marcou a sua vida. Olha, gente, foi escrever esse livro, porque eu nunca me vi sendo capaz de fazer algo dessa magnitude. Uau, Para mim é um milagre. muito bom. Um versículo que representa a sua história. Tem, inclusive, aqui, posso pegar aqui, dá licença? Tem um versículo que eu coloquei aqui no meu livro, que fala assim, ó, inclusive começa aqui com ele. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando a gente entende a nossa identidade, sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida e conseguimos identificar esse propósito através do nosso trabalho, do nosso dia a dia, das nossas contribuições para o mundo, isso não tem preço. Então, esse versículo ficou gravado em mim. Muito bom. Um sonho ainda não realizado. Ir para a Suíça. Por que Suíça em específico? Não sei, menina, mas eu tenho um sonho que inclusive tá no meu quadro dos sonhos aqui é a tela do meu celular, é essa. Eu tomando um café, um chocolate quente, em algum café lá, sei lá, vendo as montanhas. Só que eu sei que para eu ir lá não vai ser só uma viagem. Eu vou lá para fazer algo, sei lá, se eu vou palestrar, se eu vou levar o meu livro, eu não sei. Sabe, eu chego até a me arrepiar quando eu falo sobre isso, mas eu entendo que não é só uma viagem de passeio, vai ser algo muito grande que vai acontecer para eu estar lá. Amém. Ó, tá gravado aqui, depois vocês vão ver. Amém. Já segue aqui, ó, vamos deixar o Instagram da Jéssica aqui de novo, para você seguir ela, para acompanhar esse momento, hein? Muito bom. O que é sucesso para você hoje? Hoje, sucesso é eu poder tomar café da manhã, almoçar e jantar com a minha família na mesa. Uau! Isso é sucesso. Porque por muito tempo, ou meu marido não estava, ou eu não estava, e a gente não tinha esse tempo à mesa. Importante, né? É muito importante. Jéssica, um livro. Um livro, vou falar, Uma Vida com Propósito. Muito bom. E depois o meu. Depois o dela, é isso aí. Um filme, você é de assistir filme? Gosto muito de assistir filme. Lembrando aqui, menina... Nossa, agora você me pegou aí, foi muito rápido. Não tava esperando por essa. Um filme que você... Qual é o estilo de filme que você gosta? Você gosta de assistir um filme pra estar lá, relaxar, ou um filme com história? Eu gosto de ir pra relaxar, não pra ficar pensando muito, assim, sabe? Mas eu vou falar que teve inclusive uma série que eu assisti há pouco tempo, que eu fiquei, na verdade, muito impactada, assim, com o que eles trouxeram, a forma como que eles trouxeram, que foi A Casa de Davi. Eu assisti recentemente, foi semana passada ali. Eu achei muito, muito bonito, assim, a história que eles trouxeram. De Davi mesmo. Eu acho que na Prime, se não me engano, são 8 episódios só. E daí ele fala, assim, o final ali é quando ele derrota o gigante, né, o Golias. Então, eu achei muito bonito, foi muito bem produzido. E eu que tenho, assim, digamos, um pouco de dificuldade de ler a Bíblia e essa interpretação, eu gosto de assistir, tipo, o The Chosen, né? A gente dá digamos, uma interpretação melhor da Bíblia para mim. Muito bom. Inverno ou verão? Inverno. Tá na cidade certa. Uma comida favorita? Eu adoro uma massa. Massinha. Qualquer massa. Adoro massa. Muito bom. Uma coisa que você não come? Jiló. Jiló. Quem come jiló, cara? E eu como de tudo o resto. Muito bom. Jéssica, eu quero que você deixe uma mensagem aqui do que está no seu coração para os nossos telespectadores. Olha lá para aquela câmera. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por vocês nos acompanharem nesse programa. Foi uma honra. Obrigada, Mário, pelo convite. E se de tudo que a gente conversou aqui eu puder te deixar uma mensagem que vai ficar aqui no teu coração, é o seguinte: olhe para a sua maior dor como um milagre que Deus colocou na sua vida. Porque se você passou por essa dificuldade, Deus sabe que você tem a capacidade de ensinar ou ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, mas não são tão fortes quanto você. Então, um beijo grande no seu coração e
E é isso. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada, Prazer Mari. receber você aqui. Muito obrigada a você pela sua audiência mais uma vez, ouvindo hoje a história inspiradora da Jéssica. Segue aqui ela de novo nas redes sociais, né? Lá você vai poder acompanhar todo o trabalho dela, os eventos, lançamentos de livro, a viagem dela para a Suíça. Ai, amém. E segue também o Blessing Show. Segue o meu Instagram também, @marijirão aqui. O Instagram da Rede Super também. Lá você vai poder acompanhar o que rola também na programação da Rede Super. E muito obrigada e nos vemos nos próximos programas. Tchau! Tchau.